Então, gente, eu vim continuar o clipe, já começou? Vou dar continuidade. Mitos e verdades. Lâmpada LED não queima. Mito. Além da redução no consumo de energia, outra grande vantagem do LED é a vida útil da lâmpada, que é bem maior do que as fluorescentes e incandescentes. Mas quem afirma que elas não queimam está enganado. Em caso de sobrecarga de tensão ou aumento da temperatura, ela pode sim queimar. Lâmpadas LED duram mais. Verdade. Esta é uma das vantagens inquestionáveis desse tipo de lâmpada, e seu surgimento está intimamente relacionado a isso. Medir a vida útil de uma lâmpada LED não é uma tarefa simples, mas os principais fabricantes vendem produtos com a promessa de durar de 25.000 a 50.000 horas. Lâmpada LED é mais cara. Verdade. Toda essa vida útil tem um preço, e ele ainda é bem mais alto do que das demais lâmpadas. Nos últimos anos, no entanto, com a grande difusão do produto, a indústria já foi capaz de barateá-la. Entre 2015 e 2016, por exemplo, o número de lâmpadas vendidas no Brasil subiu de 27 milhões para 81 milhões. Além disso, a diferença de preço de um LED e uma equivalente fluorescente pode ser de mais de 100%. Há, no entanto, diversas opções mais baratas. Além disso, essa diferença é altamente compensatória a longo prazo, por conta da economia no custo com energia elétrica e da alta durabilidade das lâmpadas. Lâmpada LED só ilumina lugares pequenos. Mito. Os primeiros modelos de lâmpadas LED surgiram luminárias. A tecnologia ainda engatinhava e era usada para iluminar pontos específicos. Hoje em dia isso mudou. Sua luminosidade é suficiente para o uso residencial, comercial e industrial. Com a tecnologia Power LED, essas lâmpadas produzem robustos feixes de luz. Iluminação com lâmpada LED. Mitos e verdades. As vantagens de ter uma iluminação em LED são inquestionáveis. Cada vez vale mais a pena trocar suas lâmpadas por modelos mais econômicos e com maior durabilidade. Como são feitas as lâmpadas de LED, sua confiabilidade e qualidade. Diferente das lâmpadas comuns, as lâmpadas LED não possuem filamento, o que faz com que elas durem mais por não produzirem tanto calor quanto as lâmpadas que usam tais filamentos. Por dentro dessa lâmpada existe uma fita de LED, que produz luz quando por ela é percorrida energia elétrica. Embora a maior parte dessas lâmpadas sejam produzidas em massa na China, já existem grandes fabricantes ao redor do mundo, e com o passar do tempo e estudos, sua confiabilidade vem se aprimorando e melhorando muito. Inclusive, algumas já precisam ter o selo do Inmetro. Um dos maiores indicadores de qualidade é a regulamentação do órgão nacional oficial em testes e aprovação de produtos para comercialização. O Inmetro decretou necessidade de certificado para a venda de alguns modelos de lâmpadas de LED. Além dos testes realizados em fábrica, o Inmetro realiza outra série de testes do mesmo tipo para identificar se o que está exposto na embalagem e catalogado no produto é realmente verídico. A certificação é legitimada pelo selo ENSE, o selo azulzinho que só lâmpadas com desempenho aprovado pelo Inmetro exibem na embalagem. Aqui temos uma tabela com as lâmpadas incandescentes, halógenas, eletrônicas e as de LED. Podemos ver que a potência consumida vai diminuindo, enquanto a durabilidade em horas vai aumentando e a economia de energia também vai aumentando. Ou seja, com a evolução das lâmpadas, quanto mais novo o modelo, mais econômica ela é e mais ela vai durar. Dispositivos de controle. São dispositivos utilizados para proporcionar a partida das lâmpadas de descarga e controlar o fluxo de corrente no seu circuito. As lâmpadas de descarga necessitam dos seguintes dispositivos para a estabilização da corrente e para a ignição. Reatores. São elementos do circuito da lâmpada responsáveis pela estabilização da corrente ao nível adequado de projeto da lâmpada. Os reatores se apresentam como uma reatância série do circuito da lâmpada. Aqui temos um reator, onde o fio da fase passa por ele e vai até a lâmpada, retornando pelo neutro. Este é um reator de baixo fator de potência. E aqui temos um reator de alto fator de potência. Quando a tensão da rede é suficiente para permitir a partida da lâmpada de descarga,
basta que se utilizem reatores em série, que são formados por uma simples bobina enrolada sobre um núcleo de ferro, cuja função é regular o fluxo de corrente da lâmpada. O reator é de construção simples e de menor custo, porém opera com fator de potência entre 0,4 a 0,6 indutivo. Se for agregado a esse reator um capacitor ligado em paralelo, formando um único dispositivo, melhora-se a condição operacional da rede, devido ao novo fator de potência, que é da ordem 0,95 a 0,98. A conexão de dois tipos de reatores com as respectivas lâmpadas é dada nas figuras a seguir. No entanto, pode-se agregar ao reator simples um capacitor ligado em série. São reatores aplicados em redes onde a regulação de tensão é muito elevada. Em geral, as lâmpadas de descarga funcionam conectadas com reatores. O fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas de descarga depende do desempenho do reator, denominado de fator de fluxo luminoso, ou conhecido ainda como ballast factor, que corresponde à relação entre o fluxo luminoso obtido e o fluxo luminoso nominal da lâmpada. Normalmente, os reatores para qualquer tipo de lâmpada trazem impresso o diagrama de ligação na parte superior da carcaça, como vamos ver na figura a seguir. Como exemplo, a próxima figura também nos mostra diagramas de ligações referentes a vários tipos de reatores. E no mercado existem dois tipos de reatores, vamos ver a seguir. Um deles é o reator eletromagnético. São de fabricação convencional, com um núcleo de ferro e um enrolamento de cobre. No entanto, ainda são comercializados dois tipos diferentes. O reator eletromagnético a baixo fator de potência, que consiste basicamente no núcleo de lâmina de aço especial coladas e soldadas, associadas a uma bobina de fio de cobre esmaltado. O conjunto é montado no interior de caixa metálica, denominada carcaça, construída em chapa de aço. Os espaços vazios no interior da carcaça são preenchidos com uma massa de poliéster. Os reatores para lâmpadas fluorescentes são fornecidos para a ligação de uma única lâmpada, reatores simples, ou para a ligação de duas lâmpadas, reatores duplos. Reator eletromagnético a alto fator de potência. São dotados de um núcleo de ferro e um enrolamento de cobre, além de um capacitor ligado em paralelo, que permite elevar o fator de potência, conforme a informação anterior. E temos também os reatores eletrônicos. São constituídos por três diferentes blocos funcionais. A fonte, responsável pela redução da tensão da rede de alimentação e conversão dessa tensão na frequência 50 ou 60 Hz, em tensão contínua. Adicionalmente, a fonte desempenha as seguintes funções: suprime os sinais de radiofrequência para contabilizar com a classe de imunidade do reator. Protege diversos componentes eletrônicos do conversor contra surtos de tensão. Protege a rede de alimentação contra falhas do conversor. E limita a injeção de componentes harmônicos no sistema de alimentação. Aqui temos o desenho de uma fonte, uma imagem da fonte, de um reator, perdão. Inversor. É responsável pela conversão da tensão contínua em tensão ou corrente alternada, de alta frequência, dependendo do tipo de lâmpada utilizado. Circuito de partida e estabilização. Este circuito está associado normalmente ao inversor. Em geral, são utilizadas indutâncias e capacitâncias combinadas de forma a fornecer adequadamente os parâmetros elétricos que a lâmpada requer. Os reatores eletrônicos possuem grandes vantagens sobre os reatores eletromagnéticos, apesar de seu preço ligeiramente superior ao daqueles. As vantagens: eles reduzem as oscilações das lâmpadas devido à alta frequência que operam. Atenuam, praticamente eliminam o efeito estetoscópicos. Operam a alto fator de potência, alcançando cerca de 0,99. Operam com baixas perdas ômicas. Apresentam em geral baixa distorção harmônica. Permitem o uso de dimmer e, consequentemente, possibilitam obter-se redução no custo de energia. Permitem elevar a vida útil da lâmpada e podem também ser associados a sistemas automáticos de controle e conservação de energia. Starter. São dispositivos constituídos de um pequeno tubo de vidro, dentro do qual são colocados dois eletrodos, imersos em gás inerte,
responsável pela formação inicial do arco que permitirá estabelecer um contato entre os referidos eletrodos. Somente um eletrodo é constituído de uma lâmpada bimetálica que volta ao estado inicial depois de alguns instantes. Sua operação é da seguinte forma: ao acionar o interruptor, produz-se um arco no dispositivo de partida, o starter, entre as lâminas A e B, conforme a figura 2.18 que veremos a seguir, cujo calor resultante provoca o estabelecimento do contato elétrico entre as mesmas, fazendo a corrente elétrica percorrer o circuito no qual estão inseridos os eletrodos, os quais se aquecem e emitem elétrons. Decorrido um pequeno intervalo de tempo, o contato entre as lâminas A e B é desfeito, pois a corrente que os atravessa não é suficiente para mantê-las em operação. Neste instante, produz-se uma variação de corrente responsável pelo aparecimento da força eletromotriz, de elevado valor de indutância do reator, provocando um arco entre os reatores, e, em consequência, o acendimento da mesma. Pelo efeito da reatância série, a tensão entre os eletrodos diminui, não mais estabelecendo um arco entre as lâminas A e B do starter. A partir de então, o reator passa a funcionar como estabilizador de corrente, através de sua impedância própria, limitando a tensão ao valor requerido. O capacitor C, acoplado ao circuito do starter, tem como finalidade diminuir a interferência sobre os aparelhos de rádio e comunicação durante o processo de acendimento da lâmpada. Aqui na imagem temos um starter. Aqui na imagem B é apenas por fora, e aqui na imagem A é ele por dentro, a visão dele interna. Aqui temos um reator simples, ligado diretamente à lâmpada. Temos um reator duplo, ligado a duas lâmpadas. E temos um reator com transformador. Ignitores são elementos utilizados em lâmpadas a vapor metálico e vapor de sódio, e que atuam gerando uma série de pulsações de tensão elevada da ordem de 1 a 5 kV, a fim de iniciar a descarga destas. Uma vez que a lâmpada inicia sua operação, o ignitor deixa automaticamente de emitir pulsos. As lâmpadas a vapor de sódio de baixa e alta pressão e as lâmpadas a vapor metálico, devido à composição e à construção de seus tubos de descarga, necessitam de uma partida de uma tensão superior à tensão da rede, normalmente utilizada. Os reatores, reator mais transformador, em geral, são responsáveis pela geração dessa tensão. No entanto, essas lâmpadas requerem uma tensão tão elevada que é necessário equipamento auxiliar, denominado de ignitor, para proporcionar o nível de tensão exigido. Quando estas lâmpadas são desligadas por um determinado intervalo de tempo, a pressão do gás diminui. Se a lâmpada for novamente energizada, o ignitor inicia o disparo até que a pressão do gás atinja o valor mínimo de reacendimento. Quando a lâmpada inicia sua operação normal, o ignitor para de emitir o pulso. As lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão precisam de um tempo de reignição de cerca de 1 minuto, enquanto as de vapor metálico são aproximadamente 15 minutos. Como os estádios de futebol destinados a jogos oficiais somente utilizam lâmpadas a vapor metálico, o excessivo tempo de reignição tem ocasionado grandes transtornos quando há uma falha momentânea no suprimento de energia. O jogo é paralisado durante o tempo de reignição da lâmpada. Neste tipo de atividade, é conveniente se utilizar lâmpadas incandescentes, cujo acendimento é instantâneo e já possibilita uma luminosidade aceitável para que as pessoas se vejam movimentando. Os ignitores são vendidos em 3 tipos diferentes. Ignitor derivação. Esse tipo de ignitor é constituído de 3 terminais conectados, segundo o diagrama 2.19, que veremos a seguir. Nesse caso, o capacitor C se descarrega mediante o dispositivo controlador, D. Os pulsos gerados pelo ignitor são aplicados sobre o reator ligado entre os pontos 2 e 3 do diagrama. Através de um adequado número de espiras, o reator amplia o módulo dos pulsos e os amplia sobre os terminais da lâmpada. Esse tipo de ignitor tem as seguintes características.
utiliza um reator como transformador de impulso. O reator deve suportar os impulsos de tensão. E o reator e o ignitor devem estar juntos e em conjunto, afastados da lâmpada. Ignitor série. Este tipo de ignitor é constituído por 3 terminais conectados. Neste caso, o capacitor C se descarrega mediante o dispositivo controlador D. Os pulsos gerados pelo ignitor são aplicados às espiras do transformador em T, que amplifica os pulsos adequadamente, cujo módulo da tensão depende do próprio ignitor. Aí, o ignitor série tem as seguintes características. O ignitor e o transformador estão incorporados em um único invólucro. O ignitor funciona independentemente do reator instalado. Deve estar próximo à lâmpada para evitar a redução de intensidade dos pulsos. O transformador pode estar distante da lâmpada. Ignitores paralelos. Este tipo de ignitor é constituído de 2 terminais conectados de acordo com o diagrama da figura 19. Neste caso, a energia armazenada no capacitor C é fornecida à lâmpada através da intervenção no circuito de disparo D, no instante que a tensão alcança o seu valor máximo. Resulta em um pulso de tensão de ordem de 2 a 4 vezes a tensão da rede de alimentação, isto é, entre 600 a 1200 volts. O ignitor paralelo apresenta as seguintes características. É utilizado somente em alguns tipos de lâmpadas a vapor de mercúrio e a vapor de sódio de baixa pressão. A tensão de pulso de 1200 volts pode perfurar o isolamento dos componentes do circuito da lâmpada, caso esta não chegue a acender. Bom, e aqui eu termino a minha parte, e depois tem a continuação pelo Eduardo. E é isso aí, muito obrigado.